Olá, boa tarde. A chuva dá uma trégua no Rio Grande do Sul, mas o acumulado das últimas horas ainda está fazendo o Guaíba subir. Ele já subiu mais de 1,5 metro em 3 dias e deve ultrapassar o nível histórico hoje. Vários bairros voltaram a ficar alagados. O número de mortos no estado subiu para 148. Já são 124 desaparecidos. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, só 51 não foram afetados pelas enchentes. Isso não significa que não estão vivendo ou que estão vivendo uma normalidade. Guilherme Portanova. Exatamente. Há casos de municípios que foram afetados não por cheias, por enchentes, ruas alagadas, mas porque estradas foram bloqueadas e aí a chegada, por exemplo, de produtos ficou mais difícil. Em vários bairros de Porto Alegre, o apelo é para que as pessoas não voltem para casa. Veja também, no Sudeste, a massa de ar seco começa a dar espaço para uma frente fria. Em São Paulo, o tempo já mudou. Dimas Soldi. Já choveu por aqui hoje e a temperatura máxima não passa dos 22 graus. Fique com a gente e fique bem informado agora. O Rio Grande do Sul está hoje sem chuva e torcendo para que as águas baixem logo. Um desejo que vai demorar na maioria dos municípios atingidos. Segundo um balanço da Defesa Civil, a maior parte do estado ainda está debaixo d'água. Apenas 51 das 497 cidades gaúchas não registraram enchentes. O repórter Guilherme Portanova está em um desses municípios. Oi, Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Onde é que você está? Muito boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Estou em Encruzilhada do Sul. Esse município, ele fica no sudoeste do estado. Nós saímos de Rio Grande ontem à noite e estamos nos dirigindo para a região central do estado do Rio Grande do Sul. Aqui não houve enchente, aqui não temos desabrigados. Mesmo assim, o município consta na lista de cidades gaúchas dentro da situação de emergência. Claro, houve um pedido para que as cidades que tiveram algum tipo de efeito comunicassem ao governo do estado a sua situação. Há municípios, como a gente tem mostrado na cobertura, como Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, completamente debaixo d'água, municípios da Serra onde teve deslizamento e isso gerou um problema muito sério. E há outros municípios que foram afetados, por exemplo, por bloqueio de estrada, o que acaba tornando a situação de abastecimento mais difícil. Encruzilhada não teve alagamento, não tem desabrigados e as estradas ainda chegam aqui, embora em condições precárias. E até por isso a gente teve que fazer essa parada aqui forçada, porque durante a madrugada na estrada perdemos um pneu e o outro quase se foi também por causa de buracos aqui na região. Claro que esses pedidos são oficiais, eles são submetidos depois a órgãos de controle e tudo isso vai ser avaliado. Mas antes de sair de Rio Grande, eu visitei o maior abrigo da cidade e a gente vai conferir o que a gente encontrou por lá agora na reportagem. O vento ajudou e a água no centro de Rio Grande não chegou ao comércio. Sacos de areia ainda estavam na soleira das portas como última medida de quem fechou sem saber quando poderia voltar. O município tem aproximadamente 300 desalojados. Este é o albergue da Cruz Vermelha, o maior da região. Aqui, quem não perdeu a casa é voluntário. Nós temos vários setores, vários serviços, como o canil, a parte das crianças, também toda a administração da parte da saúde, também a higiene do ambiente, a organização. São muitas pessoas envolvidas, são 200 voluntários, então realmente esse é o maior desafio, mas nós temos uma grande satisfação de poder alcançar ajuda para as pessoas nesse momento de sofrimento. Todo o abrigo funciona no prédio onde já houve um supermercado. Como um posto de saúde foi inundado no município, toda a equipe passou a atuar aqui dentro. Para quem não precisa de médico, outros serviços podem ser importantes. A gente abriu mão de estar atendendo o pessoal que nos procura, nossos clientes, para poder estar fazendo esse movimento aqui, né? Com 50 crianças abrigadas, as atividades não param. A gente tem feito toda uma organização para que as crianças se envolvam, tenham diferentes parcerias aqui, né, com relação ao cinema, oficinas, né, abordagem com a Polícia Civil, com os bombeiros. Então são várias propostas que as crianças estão vivenciando aqui no ambiente do abrigo.
Muitas famílias só aceitaram deixar as suas casas depois da garantia de levar os pets. Por isso, o andar superior do supermercado tem dezenas de cães. O nível do Guaíba não para de subir faz 3 dias. Muitas pessoas querem voltar para casa, mas não podem. O repórter Vladimir Platonov está em Porto Alegre. Tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Vladimir. Bem-vindo. Boa tarde, Luciana, a todas e a todas. É como você disse, o Guaíba não para de subir. Hoje está neste momento em 5,22. Na sexta-feira passada, quando a nossa equipe chegou, estava em 4,58. E isso está provocando um repique da enchente aqui na cidade. Eu estou em um dos principais pontos de resgate de pessoas aqui na Zona Norte, na esquina da Avenida Benjamin Constant com a Avenida Cairu. São duas importantíssimas avenidas que hoje estão praticamente interditadas e tomadas pela água. Virou um verdadeiro porto de resgate. Por aqui chegam pessoas que estão pedindo resgate, pois não tem mais comida, bebida, tentaram ficar em casa, mas não conseguiram. Nós fizemos uma reportagem ouvindo essas pessoas e também um apelo do prefeito de Porto Alegre para que ninguém volte para casa, pois este ainda não é o momento. Vamos assistir. Voltar para casa é o sonho de 600 mil gaúchos que foram deslocados pela enchente. Cerca de 540 mil estão desalojados, morando na casa de amigos ou parentes. E mais de 70 mil perderam tudo e estão desabrigados, alocados em ginásios, escolas e outros pontos de acolhimento. Mas o nível dos rios não permite o retorno. Eu estou aqui no bairro São Geraldo, zona norte de Porto Alegre, um dos locais mais afetados pela enchente. Para termos uma ideia, o Guaíba avançou 15 quadras neste ponto. O Guaíba subiu 62 centímetros nos últimos dias, impulsionado pelas chuvas do final de semana e pelo vento sul, que represa suas águas. Muitos nem sabem se ainda tem casa. Tudo que eu disser que tá tampado, encheu, eu tô dizendo por conta, mas eu vou ter que começar do nada, né? Não tem mais nada, tudo que eu tinha ficou lá. O que a gente queria era voltar, porque daí, no caso, lá onde é que eu moro, lá a minha tapou o telhado, tapou tudo, né? E eu tenho um filhinho pequenininho com 4 anos, tem uma outra com 11, a gente saiu com a roupa do corpo, a gente não esperava que encher tão rápido isso aí, né? O prefeito de Porto Alegre fez um apelo para que ninguém volte para casa, pois o nível pode subir ainda mais. Eu vi pelo mapa ali 6 mil pessoas a mais, se é que elas estão, podem ser atingidas com um pouco de alagamento. Então, o apelo que eu faço é para não voltar. Redundante dizer que eles precisam de ajuda, gente. Hoje de manhã, 10 caminhões do Exército e 2 carretas dos Correios partiram de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul com 200 toneladas de donativos. Os veículos estão levando alimentos, água e outras doações para a cidade de Canoas, de onde vão ser distribuídos para a população atingida. A operação faz parte da campanha Todos Unidos pelo Sul da Força Aérea Brasileira. Ao todo, mais de 1.700 toneladas de doações foram enviadas pela FAB desde o início da campanha por meio de aviões, caminhões, trens e até navio. Trabalhadores de mais 6 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes vão poder, a partir de hoje, solicitar o saque do Fundo de Garantia por Calamidade. Quem mora em Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Arroio do Meio, Harmonia, Lajeado e São Leopoldo pode pedir a liberação pelo aplicativo FGTS da Caixa. O valor máximo para a retirada por conta é de R$ 6.220. Até o momento, o benefício foi liberado para 40 municípios do estado. O novo Banco de Desenvolvimento ligado ao BRICS, grupo de países emergentes como Brasil, Rússia e China,
vai ajudar o Rio Grande do Sul com 5 bilhões e 750 milhões de reais. O anúncio foi feito hoje pela ex-presidente Dilma Rousseff, que está à frente da instituição. Os créditos devem ser transferidos de forma direta para o Estado gaúcho e também por meio de parcerias com outras instituições financeiras. A maior parte dos recursos vai para o BNDES financiar pequenas e médias empresas e obras de proteção ambiental, infraestrutura, tratamento de esgoto e prevenção de desastres. Segundo Dilma Rousseff, o empréstimo foi acertado após conversas com o presidente Lula e o governador do estado, Eduardo Leite. O governo federal deve anunciar ainda hoje um pacote de medidas com recursos para a população do Rio Grande do Sul reconstruir suas casas e comprar eletrodomésticos. Pela manhã, o presidente Lula participou de uma reunião com ministros sobre a situação do estado. O Glauco de Queiroz tem informações para a gente ao vivo de Brasília. Oi, Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa reunião de Lula com os ministros começou de manhã e ainda continua. Para a tarde estão previstas aí a divulgação, de ações relacionadas ao Rio Grande do Sul. A expectativa é pela divulgação de um pacote de medidas para as pessoas físicas, conforme o próprio presidente Lula adiantou ontem em um encontro virtual com o governador do estado e também autoridades dos 3 poderes. A ideia é começar a liberar recursos para que os gaúchos possam aí reconstruir as suas casas, comprar eletrodomésticos, por exemplo. Uma das propostas seria a criação de uma espécie de auxílio emergencial. No entanto, o governo ainda vai divulgar os valores desse auxílio, como esse recurso vai ser distribuído. Amanhã o presidente Lula vai para o Rio Grande do Sul para divulgar aí essas medidas anunciadas hoje. Segundo ele, todos os esforços estão sendo feitos para dar condições ao estado de recuperar aí as estradas, portos, aeroportos, escolas, hospitais, enfim, toda a estrutura e também serviços que foram prejudicados. No total, o governo federal já anunciou mais de 70 bilhões de reais em recursos para o Rio Grande do Sul e ontem anunciou aí a suspensão do pagamento de parcelas da dívida do Rio Grande do Sul com a União em 36 meses. Os detalhes você vê aí na reportagem. Segundo o Ministério da Fazenda, a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos libera 11 bilhões de reais que serão destinados a um fundo de reconstrução do estado. A proposta foi enviada ao Congresso por meio de um projeto de lei complementar que deve ser analisado ainda nesta semana. O texto também prevê que os juros da dívida do estado serão zerados durante esse período. Com isso, 12 bilhões de reais do estoque total da dívida serão perdoados. Outros 12 bilhões foram destinados à abertura de créditos subsidiados e ações de órgãos federais em municípios atingidos, como a reposição de medicamentos, reconstrução de estradas e operações de resgate. Mais 50 bilhões fazem parte de um pacote que inclui crédito para agricultores e empresários, além de antecipação do abono salarial, do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Prioridade na restituição do imposto de renda e 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego. O governo estadual, por sua vez, destinou 30 milhões de reais para fortalecer a rede de saúde e abrigos públicos. Já já a gente volta ao Rio Grande do Sul. O frio intenso chega a Santa Catarina e a promessa é de geada e temperaturas negativas nos pontos mais altos da serra. Quem tem mais informações é a repórter Grace Sauer, da RBA TV, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. As mínimas foram registradas nos municípios de São Joaquim e Urupema, na região serrana. Ficaram entre 3,9 e 4 graus às 6 horas da manhã. Essa queda nas temperaturas é resultado da passagem de uma massa de ar frio e seco vinda do Rio Grande do Sul. Amanhã, as mínimas devem chegar perto de 0 grau no amanhecer na região serrana e há chance de geada, que já aconteceu no mês passado por 3 dias seguidos na Serra Catarinense. O litoral norte é a região que mais deve sentir a queda nas temperaturas, já que ontem os termômetros chegaram aos 35 graus. E hoje a máxima não deve passar dos 15. Essa área é em laranja no mapa, onde o risco é alto para desconforto térmico e agravamento de doenças cardiorrespiratórias. Nas áreas em amarelo, o risco é moderado. A Defesa Civil Estadual fez um alerta para a região litorânea, onde são esperadas fortes rajadas de vento e ressaca, com ondas de até 3 metros de altura. O tempo virou em São Paulo depois de semanas de calor e tempo seco. Dimas Soldi tem informações ao vivo. Oi, Dimas, boa tarde, bem-vindo.
Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente fez muito calor nas últimas semanas. Segundo o INMET, São Paulo teve as temperaturas mais altas para o mês de maio em pelo menos 81 anos. Como você disse, o tempo mudou, o dia já amanheceu bastante encoberto aqui na capital paulista. Já choveu por aqui, a temperatura hoje não passa dos 22 graus. Apesar desse tempo encoberto, não há previsão de chuva forte por aqui. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, já não chove forte aqui na capital paulista, pelo menos há quase um mês. De qualquer modo, a passagem dessa frente fria já ajuda a romper esse bloqueio atmosférico, essa massa de ar quente e seco, e melhora as condições do tempo. A umidade do ar hoje já passa dos 60%. Amanhã, o dia amanhece novamente bastante encoberto, marcando 16 graus. Luciana. Obrigada, Dimas. Na Índia, um outdoor gigante despencou por conta de uma forte tempestade que atingiu a cidade de Mumbai. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. O cartaz, com uma altura equivalente a um prédio de 7 andares, foi derrubado por uma forte rajada de vento provocada pela entrada na temporada de chuvas de monções, que veio fora de época este ano. O outdoor ficava ao lado de um posto de gasolina que ficou parcialmente destruído. Serviços de emergência trabalham para retirar pessoas que ficaram presas embaixo da estrutura que esmagou carros. Por conta da tempestade, o aeroporto de Mumbai também precisou ser fechado. Em mais uma rota de confronto com a China, os Estados Unidos anunciaram hoje um pacote de grandes aumentos de tarifas sobre importações chinesas. Os produtos taxados incluem veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos. Em um comunicado, a Casa Branca justificou a medida citando riscos inaceitáveis para a segurança econômica dos Estados Unidos, representados pelo que considera práticas chinesas injustas, que estão a inundar os mercados globais com mercadorias baratas. No conjunto, as medidas devem afetar cerca de 18 bilhões em importações anuais da China, segundo a Casa Branca. As mudanças serão escalonadas para entrar em vigor até 2026. O maior aumento é para os veículos elétricos, com a taxa quadruplicando. Outras importações terão tarifas dobradas ou passarão a ser cobradas pela primeira vez. O Ministério do Comércio da China disse que o país se opõe aos aumentos tarifários e que tomará medidas para defender os seus interesses. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Corregedoria da Polícia Militar prenderam hoje na Operação Pátrinos 13 policiais militares acusados de organização criminosa, corrupção passiva e peculato. O grupo fazia ações no Rio, como vender armas e drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico. A repórter Flávia Grossi tem mais detalhes ao vivo. Flávia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você e para todos. Esses crimes foram praticados entre os anos de 2019 e 2020 e foram descobertos a partir da análise do aparelho celular do PM Júlio César Ferreira dos Santos, que também é investigado por duplo homicídio. Dos 14 mandados de prisão, 13 foram cumpridos. Todos são policiais militares que eram lotados na época do crime no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a denúncia, esse grupo vendia armas e drogas que eram apreendidas em operações de combate ao tráfico. Ainda segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, os policiais militares recuperavam carros roubados e retiravam algumas peças antes de registrar a denúncia na delegacia. Esses presos vão para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio, e podem ser expulsos da corporação. Luciana. Muito obrigada, Flávia. A circulação de trens da linha 2 do metrô do Rio foi suspensa na manhã de hoje por conta, acreditem, de um roubo. 16 estações da linha 2 do metrô foram fechadas na manhã desta terça-feira, depois que bandidos invadiram a subestação de energia do bairro de Colégio. Os assaltantes roubaram cabos e equipamentos e fizeram funcionários reféns. Ninguém foi ferido, mas o crime deixou as estações sem energia.
O mapeamento do Instituto Fogo Cruzado revela um número assustador. 10 mil pessoas foram baleadas em operações policiais realizadas na região metropolitana do Rio nos últimos 8 anos. O número de baleados nas áreas mais pobres chega a ser 10 vezes maior que nos bairros ricos. O mapeamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado começou em 2016 com uma média de 25 pessoas baleadas por semana no Grande Rio. De acordo com o estudo, 4.342 pessoas foram mortas neste período e 5.658 ficaram feridas. Os polícias entraram para matar! Os dados também revelam a faixa etária das vítimas nas ações policiais. 55 crianças, 244 adolescentes e quase 9.500 adultos. A violência das ações policiais não se deu de forma semelhante em todo o Rio de Janeiro. O número de baleados na zona norte da cidade é quase 10 vezes maior do que o número registrado na zona sul, onde estão os bairros mais ricos da capital. O Instituto Fogo Cruzado é uma ONG que recebe informações em tempo real dos tiroteios no Rio de Janeiro, mapeia as áreas mais perigosas e emite alertas sobre violência através de aplicativos. E os casos de violência contra a população LGBTQIA+, cresceram quase 1000% entre 2015 e 2023 na capital paulista. O levantamento feito pelo Instituto Polis leva em conta os registros nos serviços de saúde. Do total, foram registrados 2.298 casos neste período. 45% foram violências físicas, 29% violências psicológicas e 10% violências sexuais. Quase metade dos casos ocorreu dentro de casa. De cada 10 vítimas, 6 foram agredidas por familiares ou pessoas conhecidas. O estudo também apontou o crescimento de mais de 1.400% nas violências registradas em boletim de ocorrência entre 2015 e 2022. Segundo o Instituto Polis, o aumento está relacionado à implementação do BO eletrônico, que permite o registro online da ocorrência. 55% das vítimas são negras e quase 70% têm até 29 anos de idade, de acordo com o levantamento. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul. A gente volta já. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Vila Nova e Novo Horizontino. Em seguida, Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. E amanhã, Ponte Preta e Santos. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do Nosso Futebol. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa TV Brasil. Paisagens incríveis. Trilhas de tirar o fôlego. A riqueza da nossa diversidade e muito conhecimento. A gente está dentro de um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil. A gente pode afirmar com toda certeza que há 12 mil anos já tinha gente vivendo por aqui. Terra Brasil, de segunda a sexta, 3h30 da tarde. Terça-feira, o estádio começa mais tarde, às 6h45, porque 7 da noite a bola vai rolar pela Série B entre Vila Nova e Novo Horizontino. A TV Brasil, a tela da gente também é a tela do Nosso Futebol.
Estamos de volta com informações sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Volto a falar com o Guilherme Portanova, que hoje está no município de Encruzilhada do Sul. Ô Portanova, a gente, apesar de todo apelo que a gente faz, as fake news continuam circulando e atrapalhando a ajuda a quem mais precisa, Portanova. Exatamente, isso a gente conseguiu ver agora aqui em Encruzilhada do Sul. Temos 9 graus de temperatura. E quem está em outros municípios aqui da região está desalojado precisa de doações. Só que as pessoas estão acreditando, estão dizendo que não adianta fazer doações, porque as doações todas têm que ser contabilizadas pelo governo federal e pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para depois serem doadas. A gente fez questão no primeiro bloco de botar a reportagem lá do abrigo em Rio Grande, por exemplo, abarrotado de doações, colchões de todos os tipos. E não é só produto doado por particulares, tem ali doação também do poder público. Então está chegando essa história de que não vou doar porque vai ficar 6 meses numa fila para catalogar, é besteira completa, tanto que os abrigos estão com muitas doações. Uns dados importantes aqui, o governo federal já liberou 60 bilhões de reais, 11 bilhões só para reconstrução, 27 mil pessoas estão trabalhando no Rio Grande do Sul, coordenadas pelo governo federal, sendo que 25 mil são do Centro de Operações Conjuntas do Estado Maior, montado aqui, 2 mil civis também sob essa coordenação, mais de 4.800 veículos leves, equipamentos pesados 325, 70 aeronaves operando, então não dá para dizer que nada está sendo feito, né, Luciana? Com certeza, obrigada, Portanova. Gente, por favor, faça a checagem de informação, isso é muito importante, e não espalhe fake news. Mais que nunca precisamos valorizar o trabalho de quem cuida do meio ambiente. Mais que nunca precisamos saber ouvir essas pessoas. O ativista ambiental e acadêmico Ailton Krenak foi condecorado pela Embaixada da França. Ele recebeu a insígnia de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião da Honra, um reconhecimento pelo governo francês pelo importante trabalho na defesa dos povos originários. Ailton Krenak é um ativista ambiental e defensor dos direitos dos povos originários. Participou da fundação da Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia, e contribuiu para a criação da União das Nações Indígenas. Também é reconhecido por sua intensa produção intelectual e artística, sendo o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ter o reconhecimento da República Francesa, a contribuição que a minha presença, minha obra, minha fala, minha escrita, minha presença cidadã expressa, é uma alegria muito grande. Meu coração fica profundamente tocado. Ailton Krenak aproveitou a cerimônia de condecoração para falar do aquecimento global e a necessidade de se considerar as diferenças e necessidades de cada povo. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos todos radicalmente diversos uns dos outros. E nós deveríamos ter a possibilidade de exercer essa diferença produzindo mundos diferentes. Uma monótona civilização que acha que pode ter a mesma gestão planetária, a mesma governança global, a mesma pauta de mundo, ela é um desastre. Maravilhoso. No futebol, o São Paulo entrou no G6 e de quebra deixou o Fluminense na zona de rebaixamento com uma vitória de virada no Morumbis. Igor Vinícius marcou contra e deixou o tricolor carioca em vantagem no primeiro tempo. Os gols da equipe paulista saíram após falhas da defesa do Fluminense. Bombadilha empatou no primeiro tempo e Arboleda virou o marcador nos minutos finais. 2-1. Hoje a TV Brasil transmite ao vivo 2 jogos da 5ª rodada do Brasileirão Série B. Às 7 horas da noite, no horário de Brasília, você confere o confronto entre Vila Nova de Goiás e Novo Horizontino. E às 9h30 da noite tem Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. Por conta da transmissão desses jogos, hoje o Repórter Brasil Noite começa um pouco mais cedo, às 18 horas em ponto. Às 18h45, você acompanha o estádio já no aquecimento para as partidas da Série B. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, 1h da tarde. Tchau.